Bom, vamos então à nossa segunda parte da nossa aula. Alguns probleminhas técnicos impediram aqui a nossa continuidade. Então, como falando, a troposfera, ela tem essa característica de ter esse comportamento mais drástico da atmosfera devido a possuir, então, essa grande quantidade de materiais, de fluidos, certo? Aproximadamente, a gente trabalha com esses valores, 75% da massa total da atmosfera e 99% do vapor d'água. Então, o vapor d'água, esse elemento que absorve a energia, essa molécula que absorve em grande a energia do Sol, se encontra na troposfera em grande parte, certo? Então, nosso grande mecanismo de estudo está ligado a ela, certo? Bom, dando uma continuidadezinha no nosso trabalho, a gente pode ver, então, depois que vem a tropopausa, certo? Região de transição entre a troposfera e a estratosfera. Ela é chamada de pausa porque cessa as correntes verticais. Por que cessa as correntes verticais? Porque o gradiente térmico é praticamente nulo e a temperatura é praticamente constante. Então, certo? Sua principal característica é a exotermia. Iso mesmo. Termia, mesma térmica, ou seja, linhas isotérmicas têm a mesma temperatura. Certo? Nas latitudes médias, a temperatura da tropopausa varia entre menos 50 e menos 55, e sua espessura é da ordem de 3 km. Todas essas são valores médios, como a gente falou. Dependendo do local, nós podemos ter algumas variações conforme essa posição. Certo? Bom, a estratosfera, essa merece um comportamento um pouco mais delicado, porque na estratosfera ocorre a formação do ozônio. Então, o ozônio é a fusão do O2 com O, né, formando o O3. Essa nova molécula que surge, ela vai surgir através do oxigênio reativo, ou seja, quando o O2 é quebrado em O mais O, este O sozinho fica, certo? Fica disposto a fazer ligações. Certo? Essa molécula de oxigênio, certo? Fica disposta, então, a encontrar outro oxigênio para se religar. Né? Como ele encontra o oxigênio O2, ele vai formar, então, o O3. Então, o mesmo raio, certo? Ultravioleta, certo? Que vai gerar o ozônio, irá quebrar o próximo ozônio. Então, na estratosfera, há uma construção e destruição constante do ozônio por raios ultravioletas. Essa construção, destruição, absorve os ultravioletas que vêm do Sol e nos possibilita, através de um saldo de resíduo dessa construção positiva, um escoamento do ozônio para os polos. Certo? Então, a estratosfera está escrito assim: nessa camada, cujo limite superior encontra-se aproximadamente a 50 km de altitude, a temperatura cresce, atingindo no topo valores próximos a 0 graus Celsius. Esse comportamento é atribuído à absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio. Quanto mais movimentos atmosféricos, né, quanto aos movimentos atmosféricos. Vale ressaltar que nessa camada, em razão do seu perfil estável de temperatura, frio por baixo e quente por cima, observa uma ausência quase completa de movimentos verticais. Então, veja, certo? Enquanto na troposfera nós temos o ar quente embaixo e o ar frio em cima, nós temos naturalmente uma corrente de convecção. Veja, o ar frio desce e o ar quente sobe. Esse é um comportamento que a troposfera tem. Já na estratosfera não ocorre a mesma coisa. Na estratosfera, o quente está em cima e o frio embaixo. Então, o frio embaixo se torna frio e o quente em cima se torna quente. Não existe uma corrente de convecção nessa relação. Então, mais um motivo para o ozônio aquecer, certo? A faixa de altitude da estratosfera, escoando depois em direção aos polos. Certo? Interessante do ozônio é essa construção. A geração do ozônio ela se dá massivamente na faixa equatorial, porque nessa faixa, com a expansão da troposfera, a estratosfera recebe
parte do oxigênio. E esse oxigênio que forma, então, o nosso ozônio. Esse ozônio é produzido na estratosfera, certo? E destruído. O saldo residual, ele escoa em direção aos polos. Então, os polos dependem do ozônio produzido no Equador. Então, essa produção do ozônio, ela é sazonal. Essa produção do ozônio depende de características atmosféricas no seu escoamento. Então, essas relações são relações que vão se ter em forma de trabalho, né, dependente de outros fatores. Então, finalizando a estratosfera, nós temos a estratopausa. A estratopausa, ela também forma essa região, certo, que impermeabiliza a estratosfera e a isola da mesosfera. Certo? Então, essa região também tem características isotérmicas, possui as mesmas ideias físicas da tropopausa, certo? Isolar as camadas através de uma baixa variabilidade térmica. A mesosfera, certo? Como a troposfera, ela é aquecida, certo? Por baixo, certo? Nesse caso pelo ozônio. Então, a temperatura decresce numa taxa de 3,5 graus por quilômetro, certo? Atingindo o topo da camada, certo? De 80 quilômetros, com uma média de menos 90 graus ou 90 graus negativos. Então, a mesosfera também possui uma perda de elementos com o passar, e essa perda de elementos também possibilita, então, essa diferença térmica em relação ao que nós estamos trabalhando. Mesopausa vai impedir a mesosfera de atingir, certo, a termosfera, então ele vai isolar a mesosfera dentro de uma faixa, e a termosfera, nossa última parte, certo, da atmosfera, indo até o chamado os 1.000 quilômetros de altitude. Certo? Depois, como foi falado, na termosfera nós vamos ter as características mais da ionosfera. Então, na termosfera nós temos vários estratos de novas camadas relacionados aos elementos que vão atingir altitudes constantes. Mas, no nosso caso, nós não entraremos nesses detalhes, certo? Pois nossa função maior é o conhecimento, primeiro vertical e depois o estudo da troposfera. Algumas referências que foram utilizadas para o nosso trabalho, certo? O Mundo Geomática e o livro do Vianello. Certo? O livro do Vianello é um livro muito legal para a gente poder trabalhar, e eu botei aqui um endereço que ele tem de download, visto que agora a nossa presença na biblioteca não está muito bem-vinda, visto, né, possibilitando assim a menor circulação possível. A gente pode ter esses livros e esses capítulos sempre de estudo em forma online. Então, todo o material que eu trazer para vocês, ele vai ter uma ação online de atuação. Certo? Essa primeira visão da atmosfera nos dá uma ideia de que o nosso comportamento não é um comportamento homogêneo e que esses fatores são fatores que possuem, certo, um período de homogeneidade. E depois a gente vai ver que esses períodos vão ser dependentes de massa de ar, de movimentos de correntes, de temperaturas devido à radiação, entre outros méritos. Hoje nós teremos a nossa aula no Zoom às 7 horas e nele nós discutiremos o plano de ensino e alguma dúvida se houver sobre o conteúdo. Certo? Então, uma boa semana de estudo.